Alô, galerinha da segunda série. Hoje, então, aí mais um vídeo, né, sobre a correção das atividades, né, do período, né, de 23 a 27, né, de novembro, onde a gente vai estar trabalhando aí sobre o Brasil monárquico. Esse período, então, é um período bastante importante da história, que conta a nossa história, né, a partir, né, da monarquia, né, de Dom Pedro I e Dom Pedro II. E nós vamos estar trabalhando aí principalmente, né, algumas etapas desse período de Dom Pedro I e também, né, a ida de Dom Pedro I para Portugal. E aqui ele deixa, né, o seu regente, aí, o seu filho, que no primeiro momento não vai governar, e vai ser governado através de uma regência. Né? Então, a gente vai corrigir para que vocês tenham, né, melhor conhecimento sobre esse assunto. Né? E qualquer dúvida, vocês sabem, né, onde me encontrar, tá? Então, vamos lá, tá? E um abraço a todos. Então, galera, para entender melhor aí, né, esse período monárquico, o Brasil está dividido em primeiro reinado, o período regencial, né, e o período da maioridade do Dom Pedro II, né? Esse primeiro reinado, ele está relacionado principalmente ao Dom Pedro I, né, que vai, né, principalmente dar o grito da independência em 1822, que vai trazer uma certa autonomia do Brasil, né, às margens do Rio Ipiranga, né, na cidade de São Paulo. E essa consolidação da independência ainda vai se arrastar por alguns anos, né, conforme a gente tem a ideia aí de como que foi esse reinado aí, tanto de Dom Pedro I, a regência e Dom Pedro II. E de tal forma, esse processo é resultado de transformações que aconteceram lá na Europa, e principalmente do enfraquecimento de Portugal, né, na tentativa de recolonizar o Brasil. Né? E com isso, então, a gente acaba tendo uma certa autonomia. Esse ano ficou marcado pela chegada da coroa portuguesa, né, no Brasil, né, que chegaram aqui em 1808. Né? Dom João VI começou a governar, mas logo ele teve que voltar para Portugal e acabou deixando aqui seu filho e depois, logo depois, né, faz o grito da independência para tentar trazer, né, de uma certa autonomia para o Brasil. Né? Com isso, então, o Brasil passa, né, a gozar de uma maior liberdade econômica por causa da abertura desses portos, né, que começou com o pai, né, do Dom Pedro I, e, né, essa autonomia, claro que melhorou, né, com o grito da independência. E dessa forma, então, né, fez com que o Brasil deixasse, né, de ser colônia, né, de Portugal. Porém, contudo, todavia a gente sabe que isso não é uma verdade total, né, que a gente ainda acabou, né, por muito tempo ainda, sendo bastante oprimido e explorado por essa colônia, perdão, por essa metrópole. O primeiro reinado se iniciou, né, com a proclamação da independência em 1822, que garantiu ao Brasil autonomia em relação a Portugal. Descreva como aconteceu esse processo. Então, essa é a primeira questão, né? Lá pede para você descrever como que foi esse primeiro reinado. Lembrando que esse primeiro reinado foi, né, de quem? De Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Esse primeiro reinado é um período que se estendeu de 1822 a 1831, sendo a fase em que Dom Pedro, né, foi imperador do Brasil. E esse momento de nossa história, ele vai iniciar, né, com a declaração da independência no dia 7 de setembro de 1822, que é onde a gente comemora, né, o dia da independência. A fase de consolidação do Brasil como nação independente durou até 1825, quando Portugal reconheceu a autonomia do nosso território. Nesse contexto, então, nesse período, houve a primeira Constituição do Brasil, que foi outorgada, ou seja, foi assinada em 1824, em um processo que gerou muito atrito entre o imperador e parlamentares, ou seja, políticos que eram a favor, né, da posição, né, de Portugal de mandar no nosso território. A primeira Constituição, então, ela vai dar uma certa autonomia, porém, né, vai criar alguns conflitos. Conflito que gerou a independência do Uruguai e da Conferência do Equador. Né, e desgastado, Dom Pedro, então, abdicou o trono em 1831. Tá? Então, essa aqui é a primeira questão. Quando, então, né, a abdicação, ou seja, o Dom Pedro I, infelizmente, né, ele sai do trono,
né, vai ocorrer, né, o período chamado período regencial, uma vez que o Dom Pedro agora não está mais, né, nesse contexto. Ele é obrigado a voltar para Portugal, né, porque o pai dele, infelizmente, morreu, e ele, se não voltasse, a Portugal ficaria sem, né, um monarca. Então, ele vê-se obrigado, né, a voltar para Portugal, e aí esse período é conhecido como período regencial, né, que foi governado por regências. Né, no caso, aqui foram 3. A regência provisória, né, ou seja, a trina provisória, a trina permanente, a regência una, né, e depois, né, vem o poder moderador. Esse período regencial ele vai se estender de 1931 a 1840. E uma das marcas desse período é a tensão causada pelo conflito entre a pressão federalista e separatista. O que é isso, pessoal? É como se fossem 2 partidos que tivessem ideias completamente diferentes. E o esforço, né, para manter a integridade territorial, porque isso, manter as bases territoriais. Essas regências, então, elas foram, né, coordenadas por pessoas que eram consideradas pessoas de elite, né, e elas que coordenavam a vida, né, da sociedade brasileira nesse momento. Né? Na regência una, houve o chamado ato adicional de 1934, que vai criar uma regência, né, que é chamada de poder moderador. Tá? Então, para a gente entender melhor aí, vamos responder as questões aí sobre o período regencial. Questão 2. O período regencial foi uma época de história do Brasil entre os anos 31 e 40, quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder em 31. Descreva as fases desse período, destacando quem governou depois que Dom Pedro voltou para Portugal. Esse período regencial, como a gente falou, como conhecemos, é um período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado, que estendeu-se, né, de 31 a 1840 e foi iniciado após o imperador Dom Pedro, né, se abdicar em favor do seu filho, né, no ano de 1831. Porém, né, o Dom Pedro II era muito novo, né, e infelizmente ele não pôde, né, governar. Né, e dessa forma, então, esse período regencial foi retratado através daquelas regências que a gente falou, regência trina, regência una, poder moderador, né, e foi encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como golpe da maioridade, né, que garantiu a coroação do Dom Pedro II como imperador do Brasil. A questão 3, né, para vocês indicarem quais foram, né, os motivos, né, que levou a ocorrer as revoltas, né, no período regencial. O período regencial ele é marcado por insatisfação populacional, tá? E aí dessa forma, então, vão ocorrer algumas revoltas, né, que vai contrariar, né, o poder, né, das elites. Né? Mas essas elites elas vão tentar sufocar essas revoltas, porém todas elas vão ter, né, vão dar bastante arroxo, né, nessas elites que infelizmente não se preocupavam muito com a população brasileira. A grande marca do período regencial foi essas revoltas, né? E ao longo desse período, as principais revoltas que aconteceram foi a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolta das malés e a revolta dos farrapos. E na questão eu pedi para vocês colocarem, né, principalmente, né, por que elas aconteceram. A grande marca desse período foi porque, né, era envolvido de uma insatisfação política, né, com os rumos que o país tomava, além das disputas políticas locais e principalmente a insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade. E ao longo do período regencial, né, houve então, né, esses movimentos que tomaram nomes devido às suas regiões. A cabanagem foi uma rebelião que aconteceu, né, no Grão-Pará, né, em razão da insatisfação popular com a pobreza e desigualdade em disputas políticas locais. A balaiada ela vai acontecer na cidade do Maranhão em 38 e 41 e foi resultado também de disputas políticas locais, que não estavam satisfeitas, né, com as regências, né, que é o período regencial. Porém, né, gente, aí o que vai acontecer? Tinham pessoas que apoiavam essas regências e tinham pessoas que eram contra. Daí então começou a haver essas disputas entre poder político, que é, no caso, a balaiada. A sabinada foi uma rebelião de caráter separatista que desejava implantar uma república, ou seja, contra a monarquia. Isso aconteceu na Bahia, né, no período de 1837 e 1838.
a revolta das Malés, que foi uma rebelião de escravos que aconteceu, né, na cidade de Salvador, em 1835, contra, claro, os maus tratos. E a revolta dos farrapos, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, né, que é a farroupilha, né, que foi uma revolta motivada por insatisfação da elite local com o governo, por questões políticas e econômicas. E ela vai se estender de 35 a 45. Esse momento, então, é marcado de várias insatisfações populares, na qual a gente percebe, né, principalmente de insatisfação popular, tá? Para finalizar, então, a questão 4, o que significou esse golpe da maioridade, né, no contexto histórico? Depois dessas revoltas, né, o Dom Pedro I, junto com a elite, né, resolveram dar esse golpe, chamado golpe de maioridade, porque não estava dando certo essas regências. Dessa forma, então, eles começaram a criar uma estratégia para que o Dom Pedro II realmente assumisse o poder. Então, esse golpe da maioridade, também conhecido como Declaração da Maioridade, garantiu, né, o poder, a ascensão do Dom Pedro II no dia 23 de julho de 1840, aos 14 anos. A antecipação da maioridade foi estratégia do Partido Liberal, como eu disse, né, para dar o fim ao prestígio ao período regencial, quando o Brasil foi governado por regências. Isso aconteceu por conta da abdicação de Dom Pedro, né, o pai de Dom Pedro II, como imperador do Brasil. O herdeiro só tinha 5 anos naquele período, né? Então, com esse golpe, ele então está com 14 anos, né? E na verdade, pessoal, não foi ele mesmo que governou, foi essa elite aí, né, desse Partido Liberal, que na verdade continuou, né, a governar até, né, o Dom Pedro II ter maioridade. Por isso, Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon, né, foi declarado então maior de idade. Então esse é o todo o nome aí do Dom Pedro II, que passou então a governar, né, o Brasil pós o período regencial. Claro que a gente sabe, como eu disse, ele não governou totalmente, né, porque foi o Partido Liberal que na verdade governou, né, e acabou criando as estratégias do Brasil nesse momento. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Faça a correção, qualquer dúvida, só me procurar, tá? Um abraço e até mais.